Nesse tópico agora, então, a gente vai falar sobre o período refratário. O que significa o período refratário? Período refratário é o período que acontece durante a repolarização de uma célula, em que ela está devolvendo a polaridade de repouso. Então, a polaridade de repouso era negativa interna, positiva externa. Quando houve a despolarização, então, o que aconteceu? O sódio entrou e tornou o lado de dentro também positivo. Ela ficou positivo. O que conta pra gente é sempre o que está acontecendo no neurônio, na face interna. Então a face interna era negativa, ficou positiva. Quem determinou essa inversão de polaridade ou transformar essa face que era negativa em positiva? A entrada do sódio. Quem vai devolver a polaridade inicial que era negativa? A saída do sódio. Só que diferente da entrada, o sódio vai saindo gradativamente, porque eu vou depender do trabalho da bomba de sódio e potássio, que é o que acontece, que a gente acabou de ver na repolarização. Como esse trabalho ele é mais lento do que a entrada se deu pela abertura de todos os canais de sódio, o que acontece? Durante esse período, ele vai passar por um período entre negativo e positivo. Na verdade, entre estar positivo e ficar negativo de novo. Esse período em que ele está passando de positivo para negativo, que é a repolarização, a gente chama de período refratário. Então observa o seguinte, por que é importante esse período refratário? Quando eu estou com a célula em potencial de membrana, eu falei para vocês que potencial de membrana significa que aquela membrana tem potencial para despolarizar. Por quê? Porque ela tem todas as condições para despolarizar. E a condição para a busca pelo equilíbrio é estar desequilibrada. E ela está desequilibrada em menos 76 milivolts. Quando ela se equilibrou, ou seja, quando ela despolarizou, ela equilibrou e ela ficou estabilizada. Ela tem capacidade de despolarizar agora? Não, porque ela já está em equilíbrio. Agora, a partir do momento que ela vai começando a desequilibrar, antes dela chegar no menos 76, ela tem que passar por alguns estágios. Ou seja, antes dela chegar no menos 76, ela vai ter que ir de positivo primeiro para negativo, ela vai menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 70, menos 76. Então ela vai passar por um período. Será que durante esse período, se ela recebeu um novo estímulo, ela tem capacidade de despolarizar novamente? Depende. Depende do quê? Qual é a regra? Quanto mais desequilibrada estiver a célula, maior vai ser a tendência pela busca ao equilíbrio. Então, se eu estou com menos 76 milivolts, eu estou muito desequilibrada. Qualquer estímulo atinge o limiar e você despolariza. Se eu estou com menos 10 milivolts, eu também estou desequilibrado? Também. Só que eu estou menos desequilibrado do que quem tem menos 76 milivolts. Existe a possibilidade da busca pelo equilíbrio? Também existe. Só que a chance de você buscar o equilíbrio com uma diferença menor, ela é muito menor do que a chance de você buscar o equilíbrio com uma diferença grande. Então, quanto mais desequilibrado, maior a tendência à despolarização. Quanto menos desequilibrado, menor a tendência à despolarização. Com isso, a gente divide então o período de repolarização em dois momentos, ou dois períodos, que são chamados de períodos refratários absoluto e relativo. O que significa o período refratário absoluto? É o período em que a célula está em equilíbrio. Então, se a célula está em equilíbrio e você dá um estímulo e abre canal de sódio, o que acontece? Nada. Não acontece nada porque ela já está equilibrada. Então, o período refratário absoluto é aquele período subsequente ao fechamento dos canais de sódio. Ou seja, quando você fechou o canal de sódio e começou a repolarizar. Se eu acabei de começar a repolarizar e der outro estímulo, o que acontece com a célula? Nada. Por quê? Porque ela não teve tempo ainda de se desequilibrar. Agora, a partir do momento que esse tempo vai passando, e esse tempo eu falo para vocês, mas esse tempo é um tempo relativamente ou bem pequeno, isso acontece muito rápido, né? Mas é porque como a gente está ilustrando, a gente fala de forma mais pausada. Então, a partir do momento que ela vai se repolarizando, ou seja, que ela vai se desequilibrando novamente, a chance dela despolarizar vai aumentando. Então ela sai de um período refratário absoluto e vai passando então para um período refratário relativo. O que significa relativo? Relativo depende.
Depende do quê? Depende do quão desequilibrada ela vai estar e da intensidade do estímulo que ela vai estar recebendo. Então, quanto mais desequilibrada ela tiver, com qualquer estímulo ou com um estímulo menor, ela consegue despolarizar. Agora, se ela está quase equilibrada, ou seja, muito pouco desequilibrada, ela pode até ser capaz de gerar uma carga elétrica. Mas a intensidade do estímulo para gerar uma promoção de carga elétrica nessa célula, ela vai ter que ser muito maior. Ou seja, a gente fala então que o limiar de despolarização dessa célula vai estar lá em cima. Porque olha o que aconteceu, a célula estava negativa, e aí de repente ela despolarizou. Quando ela despolarizou, a carga elétrica que era negativa dela passou a ser positiva, então ela subiu essa carga elétrica de negativo para positivo. Então o limiar de despolarização dela que estava aqui passou a ficar aqui. A partir do momento que ela começa a repolarizar, ela vai voltando a ficar negativa e esse limiar de despolarização ele vai diminuindo. Quando ele está no teto, a gente chama isso então de período refratário absoluto. Não adianta você chegar no teto porque aqui nada vai acontecer. Agora, conforme você vai descendo e você vai desequilibrando, então, que essa célula vai desequilibrando, esse limiar de despolarização, então, ele vai gradativamente diminuindo. Então, a gente passa a chamar esse período de período refratário relativo. Tem capacidade de despolarizar? Tem. Né? Mas quanto mais baixo tiver o limiar de despolarização, ou seja, quanto mais próximo do potencial de membrana essa célula tiver, maior vai ser a chance dessa célula despolarizar e gerar uma nova carga elétrica, ou seja, gerar uma nova informação. Beleza? Como é que isso funciona? A gente pode perceber, por exemplo, que o nosso sistema nervoso ele tem uma capacidade muito rápida de gerar informação e cessar. Só que ele tem uma limitação. Qual é essa limitação? Como essa célula depende de um tempo de recuperação, todo estímulo que ele é dado, mantido, ou seja, sustentado de uma mesma intensidade, depois de um determinado tempo ele deixa de ser percebido. Então, se você dá um estímulo e esse estímulo se mantém constante, o seu sistema nervoso ele se acostuma. Nossa, se acostuma como? Como é que houve essa adaptação? É que se você despolarizou, mas não retirou o estímulo, ele não fechou os canais de sódio, ou seja, ele permanece em equilíbrio. Uma vez que você vai despolarizando todas as células e você vai dando aquela condição como uma condição normal, essas células então vão perdendo a capacidade porque elas se encontram em período refratário absoluto. Elas dependem do fechamento do canal de sódio para gerar uma repolarização. Então, depois de um determinado tempo, você deixa de sentir aquele mesmo estímulo. Nossa, mas eu vou deixar de sentir esse mesmo estímulo para sempre? Não. A hora que você retirar o estímulo e fechar o canal de sódio, você volta a ter a mesma capacidade de perceber aquele estímulo. Um exemplo da prática que isso acontece. Eu sou viciado em ar-condicionado e eu gosto de dormir com ar-condicionado ligado bem no frio, né? 18 graus, 17 graus, eu boto bem gelado e fico. Então, às vezes, quando a minha filha entra no quarto, ela vem e fala, nossa, pai, tá muito frio o quarto. Eu tô lá assistindo televisão, vendo um filme, tudo sem camisa e adaptado àquilo ali. Eu não tô sentindo frio nem tá me incomodando. Mas por quê? Porque quando eu tô ali, aquela sensação térmica, ela tá constante, eu despolarizei aqueles receptores térmicos naquela temperatura e se aquele estímulo tá constante, eu vou gradativamente perdendo a capacidade de perceber aquela sensação. Só que de repente me deu vontade de ir ao banheiro. Aí eu vou ao banheiro, saio do quarto. Quando eu chego no banheiro, eu percebo que lá fora está mais quentinho. Quando eu volto para o quarto depois de alguns segundos ou de alguns minutos, eu volto e eu percebo que está muito frio no quarto. Mas eu estava lá dentro e não estava sentindo esse frio todo. Por quê? Porque eu já me encontrava, esses meus receptores térmicos, eles já se encontravam despolarizados. Se eu for lá, sentar no quarto novamente e ficar mais um determinado tempo lá, eu vou me adaptar, ou seja, eu vou despolarizar todos aqueles receptores térmicos e se essa temperatura ela mantém constante, né, naquela mesma temperatura, eu vou perder a capacidade de mandar informação por um determinado tempo, ou pelo menos eu vou ter, né, um déficit dessa informação térmica por um determinado tempo, tá bom? Então, período refratário absoluto é aquele que você não manda informação porque ele está equilibrado e o período refratário relativo depende.
Depende do quê? Do quão desequilibrado essa célula vai estar e da intensidade do estímulo que você deu para essa célula, tá bom? Então aqui uma imagem gráfica, então, né, isso aqui parece até um gráfico de eletrocardiograma, mas depois quando a gente for estudar então fisiologia cardíaca, né, na verdade eletrofisiologia cardíaca, a gente vai ver lá como acontece a geração e a propagação de carga elétrica no coração. A gente tem duas células principais capazes de gerar e propagar carga elétrica, são o neurônio e o músculo cardíaco, né? A geração e a propagação elas são parecidas, as ondas é que são diferentes, porque os canais iônicos que vão gerar essas cargas elétricas, eles são diferentes, a gente vai falar isso aí mais para frente, tá? Olha o que acontece aqui então, a minha célula vem em repouso, então número 1 corresponde o quê? Ao repouso. Quando ela chega aqui no número 2, acontece alguma coisa, a onda então começa a subir. Se ela está subindo, ela está partindo do negativo para o positivo. Nome desse processo de subida? Despolarização. Então, se o 3 é a despolarização, o 2, então, corresponde à abertura dos canais de sódio. Então, ó, potencial de membrana, abertura dos canais de sódio, despolarização. Quando ele chegou lá em cima, ele fecha os canais de sódio e desce. Então, 4, fechamento dos canais de sódio. 5, repolarização. 6, hiperpolarização, porque ele passa um pouco, ele era menos 76, vai a menos 90, até ele voltar ao equilíbrio, né? E o número 7 é o mesma correspondência do número 1. Então ele voltou aqui para o potencial de membrana, beleza? Com isso a gente fecha esse nosso tópico aqui, falando sobre período refratário, que é o período, né, durante a repolarização da célula, que você pode ou não ter capacidade de despolarizar, ou ter uma capacidade de despolarizar diminuída, porque essa célula pode até estar desequilibrada, mas não está tão desequilibrada como no potencial de membrana, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre a lei do tudo ou nada, o que significa essa. Os dois últimos tópicos, então, que a gente vai trabalhar hoje, né, só para fechar essa parte de geração e propagação de potencial de ação na célula nervosa, onde a gente já viu a célula em repouso, foi despolarizada, foi repolarizada, passou então pelo período refratário. Agora então a gente vai ter o que a gente chama de lei do tudo ou nada e determinante de intensidade de estímulo percebido, ou seja, quem vai determinar a intensidade com que um estímulo é percebido no nosso sistema nervoso. Então, para falar bem rapidinho para a gente fechar, o que significa lei do tudo ou nada? Toda vez que uma célula é estimulada e esse estímulo atinge o limiar de despolarização, então a gente acabou de falar já o que significa limiar. Limiar é o limite mínimo, né, de intensidade que um estímulo tem que acontecer, tem que atingir para que um evento aconteça. Então toda vez que um estímulo atinge o seu limite mínimo, ele abre canais de sódio. Então abrir o canal de sódio, o sódio como era negativo, como o lado interno é negativo, o sódio entra, transforma o lado interno que era negativo em positivo, e isso vai gerar então o que a gente chama de despolarização. Quantos canais de sódio se abrem? Ah, professor, depende. Se o estímulo for grande, abre mais canal. Se o estímulo for pequeno, abre menos canal. Não é assim que funciona. Se o estímulo atinge o limiar de despolarização, ele abre todos os canais de sódio. Se o estímulo não atinge o limiar de despolarização, ele não abre nenhum canal de sódio. Isso significa lei do tudo ou nada. Então, o que é a lei do tudo ou nada? Uma vez que um estímulo atinge o limiar mínimo de despolarização, ele vai promover a abertura dos canais de sódio. Quantos? Todos. Se o estímulo não atinge o limiar mínimo de despolarização daquela célula, ele não abre canal de sódio, não abre nenhum. Então, ou abre tudo, ou não abre nenhum. Dessa forma, então, a gente vai perceber o seguinte, que se toda vez que eu abro o canal de sódio, eu abro todos os canais ao mesmo tempo, ou se eu não abro nenhum canal, a carga elétrica que vai ser gerada em um neurônio, ela é sempre a mesma. Então, como a gente faz para perceber uma mesma carga elétrica como tendo intensidade maior ou intensidade menor, né?
se eu tenho o mesmo estímulo, porque quando a gente falou de organização de informações, a gente sabe então que se o estímulo é diferente, ele vai para uma região diferente do cérebro. Então o estímulo visual ele vai para o córtex occipital, o estímulo auditivo vai para o temporal, o estímulo ou percepção corporal ele vai para o parietal e cada sensibilidade vai para uma região específica. Ok, mas e se eu estiver falando da mesma percepção ou do mesmo estímulo? Então, quando eu entro no meu carro, eu vou lá e gosto de escutar música no carro e eu gosto de escutar música num volume alto. Aí eu cheguei lá, entrei no carro, coloquei uma música, né, gostei da música, aumentei o volume. Eu mudei o estímulo? Não. É o mesmo estímulo, é a mesma música que está tocando, então o estímulo sonoro ele vai ser o mesmo. O que eu mudei quando eu aumentei o volume? Eu aumentei a intensidade. Então eu vou perceber aquilo que tinha um determinado volume como mais alto. Do mesmo jeito que quando você aumenta, na verdade diminui ou aumenta a temperatura do ar-condicionado, você está mexendo só com um parâmetro de intensidade. Mas qual é a característica ou qual é a informação que você está mudando? Temperatura. O que está mudando na temperatura é só a intensidade. Quem vai determinar então a intensidade com que um estímulo é percebido? Se toda vez que a célula que conduz aquele estímulo ela sempre leva uma mesma intensidade de carga elétrica. Então, quem determina a intensidade de um estímulo não é quantidade de canais, porque a gente já viu que os canais ou eles se abriram ou eles não se abriram. Quem determina a intensidade de um estímulo vai ser sempre a quantidade de células que foi despolarizadas ao mesmo tempo. Por quê? Porque para cada informação eu vou ter uma via, ou seja, um conjunto de neurônios que faz o transporte daquela informação. Quanto mais neurônios dessa mesma via despolarizarem ao mesmo tempo, vamos supor, se um gerou carga elétrica de 76 milivolts, 10 geram carga elétrica de 760 milivolts, assim vai. Então, essa intensidade de estímulo com que a gente vai perceber, ela depende da somatória das cargas elétricas geradas por neurônios diferentes de uma mesma via, tá bom? E por isso, então, a gente pode escutar um volume mais alto ou mais baixo, né? Perceber o ar-condicionado mais gelado ou menos gelado, tá? Perceber a água do chuveiro mais quente ou menos quente. Tá quente? Tá quente. A variação de temperatura, mas pode estar mais quente ou menos quente. Pode estar mais frio ou menos frio, né? Você pode sentir um toque mais superficial ou um tato mais profundo, se ela apertar um pouquinho mais. Mas por quê? Se o estímulo é o mesmo, o que você está modificando é a quantidade de células que estão despolarizando ao mesmo tempo. E por isso você tem a somatória daquelas cargas elétricas que te gera uma percepção de intensidade maior. Beleza? Com isso a gente fecha essa nossa aula então sobre geração e propagação de carga elétrica, onde a gente falou então das condições de repouso da célula, que a gente chama de potencial de membrana, sobre o que acontece para ela despolarizar, sobre a repolarização dessa célula, então, né, como aconteceu a repolarização, sobre os períodos refratários absoluto e relativo, e a gente fecha falando sobre lei do tudo ou nada e os determinantes de intensidade de estímulo, ou seja, como a gente vai perceber essas diferenças de intensidade se o estímulo é o mesmo e se quando se abrem os canais, abrem-se todos os canais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero poder estar ajudando vocês aí no estudo de vocês. O material completo é só acessar a nossa página que vai estar aparecendo aqui para vocês, filipeanatomia.com.br. A gente vai estar sempre procurando divulgar conteúdos novos também nas nossas redes sociais, tá? Então, tanto no Facebook quanto no Instagram, entra lá nas nossas redes sociais, tá? A gente vai estar sempre compartilhando informações, cursos, tudo que a gente achar relevante aí para o estudo de vocês. E clicando aqui na carinha, vocês fazem inscrição aí para o nosso canal, beleza? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula.